Pronunciamento de Fernando Haddad ontem já indicava que muitas respostas não seriam dadas hoje, que o governo ainda precisaria de mais tempo para esclarecimentos, até porque há muitas coisas não resolvidas e que não são autoexplicativas. Elas precisam de explicações adicionais que ainda não foram dadas, mesmo na coletiva de hoje, mesmo com a participação de técnicos do Ministério da Fazenda. Ontem foi um pronunciamento muito mais político, em que Haddad exaltou feitos do governo e, basicamente, disse por que tinha de apresentar essa lista de medidas, com cortes de gastos e com aquilo que foi, obviamente, imposição do Lula, o anúncio de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E não foi uma imposição do Lula só por amor à causa, mas para ter um contraponto político. Porque o Lula sabia, sabe, e o Haddad também, que essas medidas são, em sua maioria, politicamente desgastantes. E, por extensão, eleitoralmente desgastantes. E, portanto, do ponto de vista de quem vive de votos, um desgaste perigoso. E aí houve a imposição do Lula para que se anunciasse já essa medida relativa à isenção de imposto de renda. O Haddad, até por isso, por causa do desgaste inevitável, fez um anúncio, um pronunciamento político de exaltações, amenizando previamente as medidas que seriam anunciadas, dando as manchetes das medidas e dizendo que na quinta-feira, ou seja, hoje, haveria a explicação dessas medidas, o detalhamento. Mas ainda falta muito a ser dito, explicado. E, claro, ao associar os cortes ao aumento da faixa de isenção, Haddad sabia, e por isso ele resistiu quanto pôde, sabia que a cobrança viria. Que seria dito, peraí, você está anunciando aí uma medida que vai ter um impacto na arrecadação, impacto negativo, de talvez mais de 40 bilhões de reais. Há, inclusive, cálculos feitos por auditores, gente do ramo, que falem até 50 bilhões de impacto. Porém, o Haddad, por isso, enfatizou que tudo isso está errado e que o impacto será na casa ali dos 35 bilhões de reais. Mas disse que a conta não é... Bom, ele anunciou 70, mas por outro lado ele está perdendo 35, ele está perdendo metade, a exata metade do objetivo, da meta anunciada. Voluntariamente, ninguém estabeleceu essa meta, ele anunciou. Então ele fez questão também de anunciar compensações. E aí vem a história dos 10% de imposto adicional. Ou, para ser claro, não é que você tem o imposto já pago e vai acrescentar mais 10% sobre o rendimento bruto. Isso ocorrerá em alguns casos, até que se chegue a R$60.000. Porque se você tem 50, multiplica por 12, 10% disso, R$60.000.
Mas quem já paga isso, ou mais, não vai ter mudança alguma. Na verdade, a compensação virá com uma cobrança em cima daquilo que no Brasil, para os padrões brasileiros, está ali na classe média alta. Se tanto. Porque o sujeito que ganha 9 mil dólares, para pegarmos uma moeda mais estável e que é referência, 9 mil dólares por mês, ele entra no que o governo tenta chamar de super ricos. E é claro que quem está nessa faixa, 9, 10 mil dólares, não é super rico, e embora tenha um nível salarial muito superior ao salário médio brasileiro, que é vergonhosamente baixo. Mas o importante é que, porque eu poderia dizer, bom, eu, por exemplo, não ganho isso, então não seria atingido. Está tudo muito bem. Mas não é essa a questão. É que a compensação não vai em cima do setor financeiro, não vai em cima dos bancos, não vai em cima das grandes corporações. E o importante, percentual. É isso que mede nível de justiça ou de injustiça. E não há pouca ou muita justiça. Justiça há ou não há. É como honestidade. Ninguém é meio honesto. 99% honesto não é honesto. A honestidade exige integridade de honestidade, como a justiça exige integridade de justiça. Ou ela é integral, ou não é justiça. Agora, as desigualdades, sim. Essas podem ser pequenas, médias, grandes, imensas. No Brasil, a desigualdade social é imensa. E a desigualdade na tributação também é imensa. Então, o sujeito trabalha com carteira assinada. Porque isso aqui basicamente é em cima de PJ. Né? E aí também, eu não sou PJ, tá tudo bem. Mas não é essa a questão. É em cima de PJ, porque o sujeito que ganha os 50 mil com carteira assinada, ele já paga 27,5%. Aliás, quem ganha metade disso paga 27,5%. Né? Claro, você tem as deduções, aí são casos pessoais, situações individuais. Mas, hoje, o próprio governo diz isso com números, baseado em números, o 1% mais rico da população paga a alíquota efetiva de 4,2% de imposto de renda. O sujeito que ganha ali um salário que é para pagar as contas, e muitas vezes não, isso não é possível, paga 27,5%. Outros que ganham salários baixos pagam 10%. 10%. E, no entanto, 1% da população, 1% mais rico, paga a alíquota efetiva de 4,2% de imposto de renda. Mas há aqueles muitíssimo ricos, bilionários. Então, para essa faixa de 0,01%, que são aqueles que têm muito dinheiro, a alíquota efetiva é de 1,75%. A alíquota é efetiva. Isso vai mudar? Não! Não vai mudar. Ah, mas vai mudar então com a reforma tributária? Não! Tanto que o Haddad pretende, no ano que vem,
Aí sim, discutir reforma tributária sobre renda. Aí talvez mude, talvez não. O Congresso é que dá a palavra final. Agora, o que é certo? O que muda? O que muda então? O salário mínimo. O reajuste do salário mínimo. Não, mas estamos falando aí que um salário que ficará em R$ 1.515 em 2025 é R$ 6 a menos do que seria pela regra atual. Bom, se você considera que comemora-se aumento de R$ 18, se você perde R$ 6 de um aumento que seria de 18, você está perdendo 1/3 do reajuste. 1/3 do reajuste. E é bom ressaltar que o abono salarial, que hoje atinge quem ganha até 2 salários mínimos, atualmente isso dá R$ 2.824, com carteira assinada, tem de ser. Agora, ficará em 2.640. Haverá correção pela inflação? Sim, porém, só até que se atinja um salário mínimo e meio. O que o Haddad está dizendo e propondo é que quem ganha 2 salários mínimos ficará efetivamente, definitivamente fora do direito ao abono. Que é, vale ressaltar, quando se fala em PIS, se fala em exigência constitucional. E, claro, pente fino. Pente fino, pente fino. Pente fino com meta, não é pente fino. É meta a ser alcançada. Inclusive com pente fino. Combater fraude é obrigação permanente de qualquer governo em qualquer lugar do mundo. Não é programa econômico, é obrigação. Obrigação legal e moral. Combater fraude. É zelar pela coisa pública. Outra coisa é usar o pente fino, ou seja, a caça às fraudes, como desculpa para aumentar as dificuldades para que alguém receba aquele benefício. O benefício de prestação continuada, para pessoas com deficiência que não têm renda alguma, para pessoas em idade de aposentadoria que não têm aposentadoria, gente que não tem como trabalhar. Aí vem prova de vida anual, como para os aposentados, biometria obrigatória, reconhecimento facial. Em Brasília, em São Paulo, em Campinas, no Rio de Janeiro, em Fortaleza, é moleza. E muita gente perderá prazos, vive em lugares onde não há isso à disposição. Tem lugar que não tem agência do INSS. Não tem agência. Vedação de dedução de renda para o enquadramento para receber o benefício. Não prevista em lei, essa vedação. Renda de cônjuge e companheiro não coabitante e renda, atenção, de irmãos, filhos e enteados, não apenas solteiros. Coabitantes passam a contar para acesso. Atualização obrigatória para cadastros desatualizados há mais de 24 meses
e para benefícios concedidos administrativamente sem Código Internacional de Doenças, que é o CID. Biometria obrigatória para atualizações cadastrais. E em uma mesma família, a renda de um benefício volta a contar para acesso a outro benefício. Então, o BPC conta para a reivindicação ao Bolsa Família, por exemplo, que é normal. E no caso do Bolsa Família, além das atualizações, biometria obrigatória, atualização cadastral, concessionárias de serviços públicos vão ser obrigadas a fornecer informações para cruzamento de dados e restrição para municípios com percentual de famílias unipessoais. Sujeito que mora sozinho. Então, você tem medidas que são todas pertinentes, ou quase todas, algumas não, mas que resultarão em dificuldades de recadastramento. O governo sabe disso. E ao estabelecer meta, ele trai o elemento fundamental, que nem deveria constar em qualquer pacote, que é combater fraude. Combater fraude é obrigação. Tratar como fraude problemas cadastrais não é combater fraude. É desonesto. E há, nesse imenso país, nos grotões, nos sertões, no Pantanal, no interior da Amazônia, há dificuldades que não são entendidas, compreendidas nos centros urbanos, onde tudo isso parece fácil. E mesmo assim não é fácil para todo mundo. Atrasos cadastrais não são sinais de fraude. E muito menos necessariamente fraude. Então, o Haddad deve olhar hoje o comportamento das moedas, né? O noticiário do câmbio. É um sujeito inteligente, não há dúvida, e ele já entendeu. A faca continuará no pescoço do governo. A reação padrão hoje, não unânime, claro. Houve quem elogiasse, quem visse que as medidas são as possíveis. E considerando isso, o que é possível, elas são suficientes. Mas essa não é a opinião padrão. A opinião padrão é: que decepção. E mais, esse extemporâneo anúncio da isenção, isso é insuficiente. Vamos mostrar que é insuficiente? Vamos comprar moedas estrangeiras. Não é só o dólar. Veja onde está a libra. Veja onde está o euro. Saltos até mais significativos. E o dólar. Claro, ainda muita coisa será explicada, mas o certo é: tudo isso é um faz de conta em torno de déficit primário. Os grandes gastos continuarão e aí vão atacar salários. Aliás, a história dos super salários está unindo Haddad, Boulos e Kim Kataguiri. Estão todos atacando os super salários. Isso já está em lei. Não é preciso recolocar isso na lei. Você tem tetos. Você pode disciplinar aquilo que chamam de penduricalho. Mas o efeito nas contas é pequeno. Os prédios suntuosos, como aquele do TSE, continuarão sendo construídos. Os jatinhos continuarão sendo usados. Viagens. Os auxílios. A incrível invenção
do fundo partidário, essa excrescência, essa coisa fora de lugar, fora da lógica, fora da moral, que é o povo financiar partido político, obrigatoriamente. Goste ele não goste do partido, ele o financia. Isso ninguém toca. Há a questão das emendas. Aí há medidas boas, anunciadas pelo Haddad. Limites relacionados à receita e 50% para a saúde. Mas isso vai para o Congresso. O Congresso pode derrubar isso. O Congresso pode derrubar coisas que na cabeça do Haddad compensam outras, mas mantendo as outras. O pronunciamento do Haddad foi curto, político. O anúncio hoje não foi suficiente, mas ele já entendeu. O capital financeiro continuará com a faca no pescoço, mas rindo por dentro. A faca no pescoço do governo, mas rindo por dentro, porque sabe que a questão essencial, aquela que lhe interessa, não será tocada, a dívida pública, que virou o maior canal de transferência de riqueza pública para cofres particulares. Isso não é tocado. Ninguém fala em déficit nominal, só em déficit primário. Ninguém fala no custo da dívida, só diz, não, precisamos reduzir o custo da dívida. E reduzir os juros. Vocês estão entrando na brincadeirinha do capital financeiro, que tem a Selic como uma das facas, uma das armas, e ao mesmo tempo como indexadora de contratos de títulos, ou seja, de remuneração de credores do Estado. Isso não é tocado. Então o problema continuará. É como a Previdência. Fizemos a reforma, a famigerada reforma, que arrancou direitos conquistados, não foram dados, e, no entanto, o que diz o próprio Haddad, o que diz Simone Tebet, não demora, teremos de fazer outra reforma previdenciária, que obviamente vai arrancar mais direitos. Esse moto contínuo mostra que a ordem econômica, na qual Haddad acredita, onde ele acha estão as soluções. Sim, fazemos ajustes aqui e essa ordem, esse sistema socioeconômico trará soluções. Não trará, Haddad. Não trará. Horas antes do pronunciamento do Haddad, Luiz Erundina esteve na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Um discurso longo. Há muito tempo eu não ouvi um discurso longo da Erundina. Mas não consegui deixar de ver até que ela o encerrasse. E não foi longo por alguma falta de poder de síntese, mas a Erundina, depois de amanhã, sábado, fará 90 anos. 90 anos. Dos quais mais de 50, quase 60 anos dedicados à luta política. Ela foi expulsa pela ditadura do Nordeste. Expulsa. Porque lutava pela questão agrária, pela reforma agrária. Mas a Erundina foi lá e depois de muito tempo eu descobri a Comissão de Ética em silêncio, sem gritaria, sem um atropelando o discurso do outro, sem ironias. Um silêncio respeitoso até de quem discorda cabalmente e integralmente das ideias políticas de Erundina. E não era o respeito só, também, mas não só pela idade, mas pela dignidade exalada em cada palavra. E ela estava lá defendendo Glauber Braga. Glauber Braga, que presidiu uma comissão, anunciou ontem que renuncia a essa presidência, não vai recorrer da decisão do Comitê de Ética,
que vá para o plenário, e lá no plenário ele verá se o seu mandato será salvo ou não. Há uma união de alguns grupos na Câmara para caçá-lo. E essa iniciativa é comandada diretamente por Arthur Lira, o presidente da Câmara. Quando houve lá a negociação do PT, PSOL ficou fora. PT, PCdoB, Rede, para apoiar o candidato do Lira, o Hugo Mota, para a presidência da Câmara, para suceder o Lira. Eu falei, bom, talvez ali, em silêncio, tenham tratado da questão do Braga, da perseguição de Arthur Lira ao Glauber Braga. Só que depois ele Braga, 4 testemunhas, e o Arthur Lira disse, não, nenhuma delas será ouvida. Obviamente por intermédio daqueles que comandam a comissão de ética. E aí ele falou, desisti, chorou com o discurso da Erundina, que falou da Saudade. Saudade é o nome da mãe do Braga, ela faleceu. Ontem seria aniversário dela. Uma pioneira na participação de mulheres na política. Mas não participação qualquer, né? Porque não é porque é mulher ou é homem que é bom ou é ruim fazendo política. Mas aquela era uma referência. E a Erundina diz que quando ele chegou à Câmara, ele já está há 5 mandatos, mas quando chegou ali em 2009, porque ele entrou como suplente, por isso ele entrou naquele momento, 2009, ela falou, bom, eu preciso ensinar esse menino, filho da Saudade, amiga dela, a fazer política, a atuar na Câmara. E a Erundina disse que ela foi estúpida quando pensou isso. Aí ela disse que ela começou a aprender com o Glauber Braga. Ela que já havia sido prefeita de São Paulo, que já estava no 2º, 3º mandato, ela já está no 7º mandato consecutivo. Ela disse que aprendeu porque ele é intransigente, mas não é intransigência da teimosia estúpida, mas da intransigência com princípios e valores. E é essa intransigência que incomoda muita gente, inclusive na esquerda, e é essa intransigência que falta à esquerda institucional. E aqueles que têm poder, têm voto, têm muito poder, mas que não movem uma palha em defesa de um deputado íntegro, porque são transigentes. Porque quando vão conversar sobre o que é o toma lá da cá, é só em torno de conveniências momentâneas. Nunca de princípios. Mas foi bom ouvir Erundina, às vésperas de completar 90 anos, exalando respeito por Deus, como ela disse ontem, ela se sente numa tarefa que Deus entregou a ela, exalando respeito por Deus e uma imensa dignidade, meu caro Ronald Gimenez.